Eu estou feliz e honrado de estar aqui nesta noite. Tenho acompanhado o ministério do pastor Renê e tenho também visto o quanto Deus tem usado esse homem aqui neste bairro, usado os pastores auxiliares desta igreja. E louvado seja Deus por isso. Estou lá no Colubandê a esse tempo, tenho um ministério de 6 anos auxiliando o meu bispo Robson, né? Como eu já disse aqui ao pastor, não sei se ajudando ou atrapalhando, mas eu estou lá, né? E louvado seja o nome do Senhor, que eu tenho aprendido demais lá com o bispo Robson e também aprendo com o pastor Renê. Estou acompanhado da minha esposa e do meu filho. Esposa essa, presente que o Senhor me deu para me aturar, para me amar, para me fazer melhor do que eu sou, né? Essa é a minha esposa Priscila, meu filho Arthur, presente que Deus deu à minha vida e que muita alegria tem dado ao meu coração. Ele estava ali falando assim: papai, enquanto você prega eu posso tocar lá na bateria, vai entrar na aula de bateria, vai fazer muito barulho lá em casa, e o barulho vai ser louvor para o Senhor. Esse é o meu sonho, essa é a minha oração, porque é o que eu tenho aprendido com os grandes homens de Deus, os mais velhos, os anciãos, não que o pastor Renê seja, mas eles têm me ensinado, né, que a minha maior missão é fazer com que o meu filho seja um grande homem de Deus. Eu posso falhar em tudo, mas se nessa eu acertar, eu já acertei a minha principal missão. E todos nós aqui nesta noite temos uma missão. Quando eu disse ao bispo Robson que traria uma palavra aqui, ele falou: leve uma palavra que Deus tem ao coração, abraça aquela igreja. Pastor Deroci, pastor Renato também mandam um abraço para todos vocês. E quero parabenizá-los, né, pelo que Deus tem feito aqui nessa igreja. Eu fiquei encantado, eu me sinto muito feliz de ver essa linda obra, esse lindo templo do Senhor, essa igreja aqui, que não é só um prédio, mas é uma linda e grande construção que tem abençoado muitas famílias e muito mais ainda abençoará através da vida desta igreja e da tua vida também. Quando eu orava ao Senhor, Deus me deu uma palavra que eu intitulei com o seguinte título, que é: cumpra a sua missão vivendo na presença de Deus. Está todo mundo comigo? Está todo mundo ligado que nós temos uma missão? Então, nós não estamos aqui apenas para passar uma hora ouvindo uma palavra, mas que há uma palavra do Senhor para nos levar a uma missão ao término desse culto e sairmos daqui focados, né, com objetivos, com uma missão no coração, porque essa é a vontade de Deus, né? E isso só vai acontecer cumprindo a missão, vivendo na presença de Deus, se nós formos então nesta noite visitados pelo anjo do Senhor. Eu já fui, desde o momento inicial que eu cheguei aqui, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus, algo já tocou o meu coração e me encheu de alegria, não só pela receptividade, pelo carinho, pelo amor, pelo acompanhamento do pastor que me recebeu, pelo pastor Renê, a sua esposa, não só por isso, mas pela presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Feche os seus olhos, eu quero orar com você antes da ministração dessa palavra. Deus, eu te agradeço por estar aqui nesta noite, por estar com saúde em um tempo de pandemia, um tempo caótico, por conseguir, Deus, ter no meu coração fé e esperança suficiente de saber que o Senhor continua no governo e no cuidado da minha vida e também de toda a tua igreja, Pai. Por menor, Deus, que seja talvez a minha fé, eu quero te agradecer, ó Deus, porque eu estou certo que o Senhor está cuidando de cada um que aqui se encontra, não só da nossa vida, mas da nossa casa, da nossa família e também da nossa parentela, Deus. Nós te agradecemos e pedimos, fala conosco, em nome de Jesus, e que toda a igreja possa dizer amém e amém. Eu vou meditar com você nesta noite no livro de Juízes. Eu tenho, nesse tempo de pandemia, estudado muito a questão no qual a palavra nos fala sobre Juízes, e o primeiro verso que eu quero tratar está em capítulo 21, verso 25, Juízes 21, 25, que vai nos dizer assim:
Antes de dizer isso, antes de ler isso, eu quero dizer e lembrar que eles viviam um tempo como o nosso, um tempo caótico. Não há outra palavra a usar num tempo tão difícil quanto esse que estamos a viver. Vai dizer assim a palavra do Senhor: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto. Até aqui, lido a palavra do Senhor. Já oramos e agora eu quero começar aqui a nossa meditação. A primeira coisa que eu já digo ao ler esse verso, e observo aqui, e peço que você também esteja atento, é que aqui já dizia que não havia rei. Olha só, o tempo é caótico, mas nós temos um rei, nós temos um governo, e Ele está a cuidar das nossas vidas, está a nos direcionar. Porque se nós não entendermos isso, em um tempo desse como pandemia, um tempo difícil de lidar com as questões da enfermidade, perdas, lutos, perda de trabalho, diminuição de rentabilidade financeira, tanta questão, a criminalidade aumentando, o tráfico crescendo, é tanta coisa que a gente ouve, que a gente sabe que está acontecendo ao nosso redor, nas nossas vizinhanças, nas nossas ruas, que se nós não nos lembrarmos que nós temos um Deus que está no governo das nossas vidas, nós vamos viver exatamente como viveu esse povo, entendendo que não havia rei, mas nós temos um rei, e o nosso rei, ele é Jesus. O título de Juízes é conferido a 15 pessoas que presidiram os israelitas durante um período de 350 anos, entre o falecimento de Josué e a subida de Saul ao trono como primeiro rei de Israel. Eu falei de um período de 350 anos. Só que nós estamos a viver uma pandemia de 1 ano e meio, e claro, emocionalmente, como o próprio pastor já disse aqui, nós estamos abalados, nós estamos tensos, nós temos medos, nós temos perdido talvez parte do nosso relacionamento, convivência, perdemos a nossa liberdade, não conseguimos nos expressar, temos que usar máscara, temos que manter distantes. Eu que abraçava e beijava todo mundo, eu já não sei mais o que fazer. Eu quando encontro alguém, eu não sei se aperto a mão, eu não sei se dou um soquinho, eu não sei se dou um abraço, e cada hora eu faço uma coisa, porque eu já não consigo mais lidar com isso. Mas a realidade é que eu creio e tenho fé que, apesar disso tudo, há um governo sobre as nossas vidas, e esse governo ele está aqui, através do Espírito Santo de Deus. Israel aqui havia escapado já da servidão no Egito, e já havia também conquistado, e a Bíblia vai dizer que com sucesso, a terra prometida. Presta atenção no que eu te disse. Eles saíram da escravidão, do exílio, eles já conquistaram a terra prometida e com sucesso, só que olha só, gente, muitos adversários permaneceram instalados ao derredor e queriam expulsar os israelitas dali. O que eu quero dizer com essa minha fala? Nós já avançamos, nós estamos aqui nesta noite, nós conseguimos vencer o medo, nos reunimos na casa do Senhor, conseguimos vencer as nossas questões, muitas das vezes pessoais, problemas que tínhamos no dia de hoje em casa, ou seja, nós já somos vencedores, a nossa terra prometida, ela já foi alcançada sim, se não em totalidade, em parte, porque nós estamos aqui nesta noite para dizer o quanto nós amamos esse Deus, o quanto nós confiamos nele e sabemos que ele está a derramar, como cantado, louvado aqui nesta noite, chuvas de bênção sobre as nossas vidas, ou seja, a nossa terra prometida já foi alcançada, somos crentes, somos filhos de Deus, entendemos que Ele é o nosso Pai e Ele está a nos proteger. Algo já aconteceu, já mudou, sim, mas olha só, eu disse que muitos adversários permaneceram instalados contra os israelitas, e talvez, se nós olharmos para a nossa vida pessoal, agora cada um vai olhar para a sua, não para a do vizinho, não para a do irmão, mas nós temos também os nossos adversários.
Talvez para alguns seja a sua mente, os seus pensamentos, as suas críticas. Para outro, talvez a sua teologia. Para outros seja uma dificuldade familiar, o casamento, o relacionamento com os filhos. Cada um de nós temos as suas dificuldades. Alguns homens, agora também as mulheres, talvez o vício na pornografia. Muitos casais, muitos cônjuges sendo abandonados pela pornografia, sendo trocados pela pornografia, pela internet, pelo computador. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua deficiência. A verdade é que todos nós temos. Mas eu disse então que os adversários continuavam ao derredor, instalados. E talvez essa palavra, nesta noite, fale conosco que também haja um território tomado, talvez, na nossa vida, pelos adversários. E ele tenta nos expulsar, primeiro da casa do Senhor, depois da presença, porque a gente sai da casa do Senhor, a gente passa a tratar os cultos uma vez a cada 15 dias, essa semana eu não vou, essa semana eu não quero ir, essa semana eu estou cansado, essa semana eu não preciso ir porque eu não estou na escala, e a gente vai se esfriando, e aos poucos a gente vai também deixando o nosso relacionamento com Deus ficar, de uma certa forma, meio que distante. Fica ligado, porque o inimigo, as notícias, a internet, a mídia, está tentando te expulsar da presença do Senhor, está tentando te tirar, te expulsar da casa do Senhor. Mas nós estamos ligados, porque se nós estamos aqui, nós sabemos que Ele está ao nosso derredor, mas Ele não nos alcançará, porque a palavra do Senhor vai nos dar estratégias, sabedorias, para que nós possamos então cumprir a nossa missão. Eu já disse a você que eu tenho uma missão aqui. Um pastor ontem, estive num congresso de homens, ele disse assim para mim, talvez eu tenha mais uns 10 anos de vida, e aquilo me chocou, porque eu não tinha parado para observar aquilo, e os olhinhos dele se encheram de lágrimas. Ele disse assim, que nesses 10 anos, talvez em média que eu tenha de vida, eu consiga consolidar os projetos e planos que Deus tem na vida do meu filho, e isso para mim já basta. Ele pode me levar. Eu falei, que coisa linda, que ensinamento, que palavra, só essa fala ontem já valeu meu dia, já valeu aquele congresso, e foi uma conversa de gabinete, de corredor, não foi nem pregado na palavra, mas eu entendi que Deus falou para mim, filhão, acorda, desperta. O teu filho está a te observar, a te olhar detalhe por detalhe da tua vida, do teu dia, e você tem uma missão, e você precisa cumprir. Cumpramos a nossa missão, em nome de Jesus, cada um a sua. Assim Israel esteve então, entendo eu, ao ler o livro de Juízes, em total turbulência, e essa turbulência era constante, e eles viviam sob ameaça de extinção. Sabe, você já parou para pensar que nós, como crentes, estamos virando um povo em extinção? Não crente, não gospel, como temos nos tornado hoje. Como eu disse a vocês, estou lá no Colubandê há 24 anos, mas antes disso, vim um pouco antes lá da Nova Vida do Alcântara, e eu me lembro de um tempo de conversão que eu mesmo, como crente, era muito diferente do que eu sou hoje como pastor. Eu tinha muito mais presença na casa do Senhor quando eu conheci o Senhor, o primeiro amor. Eu tinha muito mais vontade de estar com Deus, eu tinha muito mais vontade no meu coração de estar com os meus irmãos, eu tinha muito mais paciência com o meu pastor, eu tinha muito mais paciência e vontade e desejo de amar e abençoar a vida dos projetos da igreja, do pastor. Mas hoje estamos sendo tomados pela turbulência, pelo medo, pela nossa agenda, e estamos deixando para trás, e muitas igrejas, e muitos... Eu queria receber, porque eu queria preparar o meu envelope e levar na mão do meu pastor Haroldo e entregar a ele, e dar aquele sorriso para ele, talvez os meus olhos brilhassem, e eu preciso ter de volta isso na minha vida, igreja, porque essa é a minha missão.
Ou construir essa igreja só a missão do pastor Renê e dos pastores e dos diáconos e de líderes? Não, essa missão é de cada um aqui. E que nós possamos, ao passar por esta rua e avistar o pedacinho dessa igreja e falar assim: eu faço parte daquela linda igreja, e construir aquela igreja também é a minha missão, não é só do pastor. Sabe o que eu acho mais lindo no Evangelho de Jesus? Que um dia lá no Colubandê, um monte de famílias, um monte de pessoas nem me conheciam e já me amavam. Porque antes de eu chegar, Deus já estava construindo aquela igreja. Antes da minha esposa entrar ali, Deus já estava usando vidas para construir aquela igreja. E sabe quem mais ganhou com isso? Não foi o meu dízimo que eu entreguei, não foi as minhas ofertas. Quem mais ganha hoje é a geração que vai ficar, o meu filho, e futuramente os filhos do meu filho, e os netos do meu filho, e nós não estaremos mais aqui, mas a minha missão, a nossa missão foi cumprida em nome de Jesus. Às vezes, como homens, pensamos que a nossa missão é prover o recurso, pagar o aluguel, a prestação da casa e encher a geladeira de comida para a esposa fazer a comida. A nossa missão é muito mais do que essa. Atenção homens, atenção mulheres. A nossa missão é ser exemplo. Pastor, mas e a turbulência que estamos a viver? Seremos exemplos, porque a Bíblia vai dizer: seja forte, seja corajoso, seja valente, homem de Deus. É claro que as mulheres também vão ser valentes, mas também submissas. Hoje ninguém quer mais falar sobre isso, porque o pastor que fala sobre isso, ele não volta mais na igreja, porque as irmãs não deixam mais. Aliás, eu fiquei um tempão sem vir aqui. Eu falei assim: eu devo ter falado alguma coisa de errado da última vez, que o pastor Renê não me chamou mais. Mas aí veio o convite, eu falei: opa, não foi isso, graças a Deus. Mas se eu falar alguma coisa de errado, depois o senhor corrige, pastor. Mas assim entendo eu que o livro de Juízes, ele narra um período crítico da história de Israel. Eu não sei se você já pensou nisso, mas talvez a sua vida, os seus atos, as suas escolhas, a forma que você se relaciona com Deus, a forma que você cuida da casa do Senhor, o teu compromisso ministerial, as suas escalas, o seu serviço, a sua doação, dos dons e talentos que você tem. Você já parou para pensar que de alguma forma você está narrando a sua vida neste período crítico para a sua família, para a sua parentela? Quem é que não quer ter um tio, um primo, um sobrinho, um pai, uma mãe, um filho, entregando a sua vida para Jesus, mudando de vida? Deixando o adultério, deixando a embriaguez, deixando as drogas, deixando a mentira, deixando aquela vida promíscua e servindo ao Senhor. Quem que não quer? Todos nós queremos. Todos nós oramos por isso. Ou seja, estamos narrando uma história, e essa história é de ser exemplo para outros que estão a nos observar. Nessa história aqui em Juízes nós temos uma opressão estrangeira, mas além da opressão, e aí eu quero que você pegue esse gancho para a sua vida, porque opressão nós também estamos vivendo. Opressão nós estamos vivendo pela pandemia, pelas notícias, pela guerra política, pela briga de poderes. Quem manda mais? É o Senado, é o STF, é a Câmara de Deputados. Quem é que manda mais? É o prefeito, é o governador? Ninguém sabe mais. Mas eu quero lembrar que além da opressão, havia também o clamor dos israelitas ao Senhor nosso Deus. E o clamor deles era pedindo livramento. E como igreja nós temos que fazer o mesmo, nos reunirmos aqui nesta noite e clamar ao Senhor e pedir: livra-nos de todo mal, livra-nos e nos restaura a nossa sorte, cura-nos, ó Pai, diante dessa pandemia, desse coronavírus. Senhor, age com milagre sobre os nossos e proteção. E eu creio que Ele agirá
Para alguns, talvez, como hoje, nós lá também perdemos um diácono muito querido nosso, o diácono Serginho. A minha oração hoje é que a família seja tocada com o consolo do Senhor e que a dor da perda, da saudade, daquela ausência seja minimizada. Mas sabemos que Ele está nos braços do Pai, mas temos que orar, temos que clamar para que a família que aqui fica seja edificada pelo Senhor e logo sejam saudades, ausência, mas não mais dor, não mais tristeza, não mais choro. Essa responsabilidade também é da igreja. Eu tenho certeza que há plantões de oração aqui, mas talvez hajam alguns que ainda não se ligaram nessa necessidade de clamar aqui, de clamar em casa, de clamar no trabalho, de clamar indo para o trabalho, mas está em clamor pelos irmãos, clamor pelo pastor, clamor pelos auxiliares, clamor pelos diáconos, pela liderança desta igreja, pedindo, sabe o quê? Livramento, pedindo cura, porque esse é o papel da igreja. Alguns irmãos lá do Colubandê se reuniram esses dias e foram para frente do Hospital Geral, e quando eu vi aquele vídeo, eu me senti tocado. Primeiro porque eu ainda não fui lá, mas eu vou ir em nome de Jesus. Mas segundo, pelo ato de amor, o gesto de levar uma palavra, um louvor, uma oração. E eu tenho certeza que os médicos que estão lá dentro, sim, fazendo o seu melhor para salvar vidas, foram ali renovados pelo Espírito Santo de Deus, e aqueles que estão no leito do hospital foram curados. Eu creio nesse Deus, e nós não podemos esquecer disso. Pastor, mas alguns não estão sendo curados. Ele continua sendo Deus, no governo de todas as coisas, no governo das nossas vidas. Vamos tomar todos os cuidados, ter todas as cautelas, protocolos, segurança, sim, mas a última palavra vem do Senhor. Aqui vemos a história de Israel como uma série ou ciclos, fases de apostasia, mas também de livramentos. A igreja, com tudo isso, sim, está meio que tomada de apostasia. Natural, é normal. Mas eu creio que isso vai passar, eu creio que isso vai acabar, eu creio em livramentos. Mas sabe o que aconteceu diante desse povo? Aqui Deus teve um julgamento contra a transgressão desse povo. Mas em seguida veio o arrependimento dos israelitas, se você for ler o livro de Juízes. E quando eles se arrependeram dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, da forma no qual eles tratavam Deus, a palavra do Senhor, quando eles se arrependeram, houve restauração, houve favor divino. E eu creio que o mesmo que está sobre essa igreja seja exatamente isso. Pastor, o senhor está dizendo então que eu tenho que me arrepender? Todos nós. Eu essa semana cometi um monte de erros, principalmente com minha esposa. Todos nós cometemos. Mas eu posso dizer que eu estou arrependido. Não sei se ela vai acreditar, mas eu estou. Você sabe por que eu dei esse tempinho para você pensar? Porque todos nós temos que nos arrepender de alguma coisa que nós falamos, fizemos, deixamos de fazer, deixamos de falar. Todos nós temos que nos arrepender do estilo de vida que temos vivido, porque na maioria das vezes, se formos observar, fazemos o básico, mas eu entendo que no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer o nosso melhor, cumprir a nossa missão para os homens de serem cada dia mais homens de Deus, de serem melhores maridos. Difícil, pastor, mas precisamos ser melhores pais, ser melhores filhos, ser melhores esposas, auxiliadoras, companheiras. Vivemos um tempo muito frio. Não é só frio com a palavra do Senhor e com a igreja de Cristo, não. Frio uns com os outros. Mas eu creio no livramento de Deus. E a igreja parece que esqueceu disso. Mas quando eles se arrependeram, só para deixar claro, a restauração do Senhor veio. Os juízes, eles foram líderes militares, e eu achei interessante isso.
Champlin vai dizer isso. E quando eu entendi que eles eram líderes militares, era porque eram homens, na época, preparados para a guerra. A guerra que estamos a viver não é uma guerra de levantar armas, mas é uma guerra espiritual. Estão tentando parar as igrejas, estão tentando calar a voz da igreja, estão tentando calar o povo de Deus, estão tentando de alguma forma, meu Deus, submeter o povo a um declínio, a uma situação ainda mais difícil, para que nós sejamos dominados. Então chegou o momento da igreja levantar sua voz. E como é que nós vamos então guerrear? Não com armas, mas sendo militares, mas sendo, meu Deus, aqueles que levantam a voz em oração. E o vizinho que está tendo um problema na sua casa lá, atribulado, ele vai ouvir aquela oração, ele vai ouvir aquele louvor e vai falar assim: Deus já acalmou o meu coração, através da nossa vida, através do nosso exemplo. Talvez alguém olhe para você e diga assim: como é que ele está conseguindo, como é que ela consegue, está desempregado, não tem recurso, o filho está assim, a filha está assado, o marido não está aqui, a mulher não está assim, meu Deus, o que está acontecendo? E você vai dizer: eu tenho o meu Senhor comigo, e por isso, eu sou um vencedor. Eles eram líderes militares, mas também religiosos. E eles eram juízes, eram usados em defesa de tribos. Sabe quem vai defender a sua rua? É você, quando você pela manhã abrir o seu portão, estender as suas mãos sobre aquelas casas e orar por todas elas, até por aquele vizinho que te atribula, que te aborrece com funk. Alguém tem vizinho assim, não? Com pagode. É assim. Nós temos que orar por eles. Eles eram líderes em defesa das suas tribos, mas nunca da nação inteira, porque naquele tempo, como eu disse, não havia ainda liderança, não havia governo, não havia um centralizador em Israel. O livro de Juízes está permeado de exemplos para nós, de que Israel prosperava quando obedecia a Deus. Pastor, em tempo de pandemia, pode prosperar? Sim, obedeçamos a Deus, aguardemos nele, confiemos nele. Mas caía em desgraça, assim foi Israel, caía em decadência, em plena destruição, quando não obedecia ao Senhor nosso Deus. O livro de Juízes reúne histórias de como certos heróis, olha a palavra essa difícil para nós, muito difícil, heróis locais, que derrotaram os vários adversários, tendo que enfrentar grandes dificuldades. O nosso herói é o Senhor, essa é a verdade. Mas o herói do meu filho, ainda não, porque ele é muito pequeno, ele ainda acredita lá no Super-Homem, no Capitão América, no Homem de Ferro. Esses dias ele me botou uma máscara lá, bota aí, eu virei o Homem de Ferro, e ele virou o Capitão América. Com o avô dele, com o pai da Priscila, ele sabe brincar mais, que o avô tem mais jeito para brincar com a criança. O avô tem jeito, o pai não tem. Mas eu tento. Mas eu olhei para aquilo e aquilo ali foi uma mensagem de Deus para a minha vida. Quando ele tiver uns 10 a 15 anos, o herói dele vai ser eu, em nome de Jesus. O herói dele vai ser o avô dele, em nome de Jesus. Só que nós perdemos essa referência, perdemos esse desejo, perdemos essa vontade. Nós estamos cansados, atribulados. Muitos já estão derrotados. Mas o bispo um dia desse trouxe uma palavra lá para a gente, o bispo Robson, que ele disse assim: não é hora do crente abaixar a cabeça. É hora do crente levantar a cabeça e ser referência para essa nação. Não é hora da igreja se calar, é hora da igreja orar, clamar, louvar, interceder. Você sabe por quê? Porque através da igreja, através da sua oração, essa nação será curada. E esse mal, ele será extirpado, expulso em nome de Jesus.
em toda a nação, em toda a humanidade. Juízes reveste-se de grande importância para entendermos esse período de transição dentro da história de Israel. Você já parou para pensar que nós estamos vivendo um período de transição? Antes da pandemia nós tínhamos, eu olho as fotos lá da igreja, eu fico até assustado hoje. Era uma outra igreja, lotadinha, cheinha, sem espaço para ninguém, mas meio que fria, meio que desligada, meio que desconectada. Talvez não possamos tão cedo viver aquilo que vivíamos, mas eu acredito que de alguma forma Deus permitiu isso tudo, e a verdade é que Ele permitiu para que alguma coisa fosse despertada em nós, ou seja, há uma transição. Eu não sei exatamente, ninguém sabe para onde nós vamos, como vai ficar, o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, que esse é um momento de transição, mas quando chegar ao local, ao tempo, à forma que o Senhor Ele tem para nós, para a humanidade, uma coisa eu quero dizer: eu vou continuar sendo filho de Deus, sendo crente, sendo fiel ao Senhor, depositando toda a minha gratidão, todo o meu compromisso à casa do Senhor e à Tua palavra. Essa é a minha missão, essa é a Tua missão como igreja. Os comentaristas que falam sobre Juízes, acerca dos frouxos, dos inconsistentes laços que unificavam o povo de Israel com as suas 12 tribos, foi o verso que eu li no início. Naqueles dias não havia rei em Israel. Essa é a diferença. Nós temos um rei. E o final do verso vai dizer: cada um fazia o que achava reto. Eu não vou fazer o que eu acho certo ou o que eu quero. Eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer. Atenção, homem de Deus, faça aquilo que Deus manda fazer. Atenção, mulher de Deus, ocupa aquilo, sim, que Deus mandou. Mas pastor, agora é o feminismo, agora está tudo igual, agora os direitos são iguais. Não, não é isso que a palavra do Senhor ela nos conduz a entender, e por isso temos tido tantos problemas. E por isso tantas mulheres tentam ocupar o lugar do marido, e por isso tantos maridos não conseguem mais exercer a sua masculinidade, a sua paternidade dentro do casamento, dentro da família, e aí dá ruim, dá tudo errado. E a consequência disso é a separação, é o sofrimento dos filhos. O que precisa ser observado aqui nesta noite, o que precisa na verdade é ficar claro através da palavra de Deus, é que se não tivesse surgido aqueles heróis locais, aqueles homens israelitas que se levantaram para defender o que a conquista da terra prometida havia ganho, Israel como nação bem poderia ter desaparecido durante aquele período. Olha aí que eu acabei de falar. Se você não se levantar, se você não clamar, se você não fizer alguma coisa, talvez a sua família seja sucumbida, seja engolida, talvez o seu casamento ele se acabe. Se você não se levantar a buscar o Senhor nesta noite e mudar e se arrepender dos seus erros, sabe o que vai acontecer? Os teus filhos vão sofrer, a sua esposa vai sofrer, o seu marido vai sofrer, a igreja de Cristo vai sofrer. Aí homens israelitas se levantaram, e a minha oração é que homens e mulheres desta noite também se levantem para a tomada de decisão e defender o Evangelho, defender a palavra do Senhor, defender e se colocar à disposição da igreja de Cristo, defender a família, defender o casamento. E ontem nós dizíamos lá no congresso de homens, muitos homens vivendo muitas tribulações, mas terminamos o congresso com os homens dizendo: aqui não, Satanás, na minha família não, aqui não, Satanás, porque aqui tem um homem de Deus valente, fiel e corajoso. O crente, quando eu me converti, ele saía de casa com honra da sua Bíblia debaixo do braço. O pessoal olhava na rua e falava assim, na beira dos bares, né? Ih, lá vai o Bíblia. Não era assim, pastor?
Hoje ninguém mais tem Bíblia, hoje ninguém mais usa a Bíblia. Eu uso o meu tablet, eu tenho meu celular, a Bíblia, mas eu preciso ter minha Bíblia, nem que seja de uma forma simbólica, para mostrar àquele que não sabe quem eu sou, que eu sou Bíblia sim. A primeira camisa da Igreja Nova Vida do Alcântara que eu vesti, eu coloquei, eu me senti todo orgulhoso. Para mim era melhor do que usar o terno que eu usava no escritório jurídico que eu trabalhava, porque era a minha camisa da minha igreja. Era diferente, gente. Nós amamos essa igreja, eu amo a igreja do Colobandê, mas hoje tem tantas lutas, tantas tribulações, tantas questões, que a gente acaba esquecendo do melhor, das bênçãos que Deus tem nos dado, e Deus nos deu essa igreja que está completando 24 anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor! Vista a camisa dessa igreja, sonhe os projetos do pastor desta igreja, sonhe o melhor na sua vida e na sua família. Sabe por quê? Porque se não fosse aqueles israelitas, Israel teria sumido do mapa. Se não fosse a valentia daqueles homens de se prostrarem e clamarem ao Senhor, meu Deus, sabe o que Deus fez? Deus respondeu. Só que além desse fato, há um fato a ser lembrado. Lembra que eu falei que haviam 12 tribos? Pois é. Para piorar a situação caótica que eles viviam, as 12 tribos, em alguns momentos, entravam em frequentemente em conflito interno umas contra as outras. Nós temos que vigiar, sabe por quê? Hoje nós temos conflito dentro de casa. O marido pensa de um jeito, a mulher pensa de outro. Os pais pensam de um jeito, o filho pensa de outro. Os avós pensam de um jeito, os netos pensam de outro. Conflitos. Não é hora de conflito, é hora de unidade, é hora de nos unirmos. Só assim nós venceremos. Dentro da igreja, conflitos de ministérios, conflitos de líderes, conflitos de irmãos, conflitos entre pastores, divisões em igrejas. Não é hora de conflitos, é hora de unidade, é hora de nos unirmos e vermos a vitória do povo de Deus, dessa nação, igreja. Essa é a verdade. E o livro de Juízes é a história de sobrevivência de um pequeno e também ameaçado povo que gradualmente se solidificou, que se consolidou para formar uma nação que deixou uma marca perpétua na história da humanidade. Israel é um país pequenininho, rodeado de adversários. Todo ano tem um prêmio Nobel, sabe quem ganha? É um médico israelita. A maior defesa mundial de tecnologia, de guerra, é de Israel. A maior tecnologia, os programas usados nos departamentos de polícia e segurança do mundo, é de Israel. Os primeiros remédios, fabricações, vacinas, é de Israel. Tudo é em Israel. Sim, Deus assim disse que seria, mas eles fazem a parte dele e a marca perpétua está lá. Só que eu também vou deixar uma marca perpétua na vida da minha esposa quando eu não mais estiver aqui. Eu também vou deixar uma marca perpétua na vida do meu filho quando o Senhor ele me levar. E que marca é essa? É o meu exemplo, é o meu modelo. É a palavra de Deus na minha vida. É o meu testemunho de um homem falho, mas que não desiste, que persevera, que tem as suas fraquezas, que tem os seus pecados, mas está sempre buscando ao Senhor. Um dia desses eu ouvi um debate na internet e um homem lá, que eu tenho lá minhas dúvidas se era pastor. Meu Deus. Ele colocou a situação das igrejas nesse país numa situação muito por baixo. Não sei se alguém viu esse debate ou ouviu. Mas o que eu quero dizer com isso? Igreja,
Esteja atento ao que estão a dizer aí na internet, aos pastores. Vocês têm um pastor, vocês têm uma igreja. Nós estamos agora meio que aficionados a cultos via internet. Ok, eu entendo que muitos não possam vir, que alguns estejam doentes, outros com comorbidades, outros em idade avançada. Mas não faça dessa igreja virtual a sua igreja. Não faça. Você precisa congregar. A Bíblia diz que quanto mais se aproximam os finais do tempo, congregue. Mas tudo bem, pastor, hoje não dá para ir. Mas seja fiel. Não se esqueça do seu compromisso. Não se esqueça da sua parte. Pastor, é tão pouco que não vai fazer falta. Se vai fazer falta, ou se não vai, o problema não é nosso. Mas nós temos um compromisso com o Senhor, não é apenas com homens. E nós não podemos nos esquecer disso. Só assim essa igreja de Nova Vida aqui em Jardim Catarina vai deixar uma marca perpétua aqui neste local. Somente assim. E sabe o que vai dizer as passagens de Josué do capítulo 18 até também o capítulo 23? Mostram que a preocupação de Josué com as conquistas militares efetuadas pelas tribos deveriam prosseguir até que cada tribo tivesse dominado completamente o território que lhe coubera, para que não restasse nenhum bolsão de resistência. Nenhum. Isso significa que batalhas menores viriam a seguir a grande batalha que eles já tinham vencido. Nós vamos vencer esse coronavírus, só que as batalhas continuarão. Talvez venha um outro vírus, talvez venha o mesmo vírus, mas numa outra versão, eu esqueci o nome que se dá. É tanta informação nova. Talvez variante. Talvez venha uma outra invenção, não sei se da China, não sei. Não estou dizendo que tenham sido eles, mas a gente não sabe. Ninguém sabe. Mas eu acredito que as batalhas continuarão, e muitas das batalhas estão na nossa mente, e estão também no nosso coração. Eu não sei que batalha eu vou ter que enfrentar, mas uma coisa eu decido aqui nesta noite, eu decido, você decide, eu continuarei servindo e amando o meu Senhor, nosso Deus, e a igreja no qual Ele me colocou e me deu de presente. E o caso de vocês é essa igreja aqui, amada, querida, linda, extremamente construída. Não podemos esquecer, e eu, para encerrar essa palavra, eu não posso dizer para você que eu só saio daqui nesta noite dizendo algo muito importante que Josué disse no momento de crise, no momento de luta, no momento de descontrole também caótico de uma nação. Você sabe o que ele disse? Todo mundo já sabe, porque todo pastor já tem isso na cabeça. Mas nós esquecemos às vezes. Ele disse: eu e a minha casa. O que, igreja? Essa precisa ser minha prioridade. Estou desanimado, mas eu vou buscar forças em Deus e vou para a casa do Senhor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se eu servir ao Senhor, eu vou livrar esse rapazinho de tantos males. Se ele servir ao Senhor, tanta coisa vai lhe ser poupada. Ah, se a minha juventude eu tivesse conhecido o Senhor, na minha adolescência, tantos traumas seriam evitados, tantas coisas, mas não tive esse privilégio. Mas se posso dar isso ao meu filho, eu vou vencer o desânimo, eu vou vencer a Covid, eu vou vencer as minhas fraquezas, eu vou vencer os meus medos, eu vou vencer as minhas dificuldades, eu vou vencer tudo, eu vou vencer esse Covid. Sabe por quê? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para encerrar, senão o pastor René não me chama mais aqui, eu já passei do horário. Josué 13, eu vou ler só o verso 1, não vou ler até o verso 12, porque é muito extenso, mas só para você entender. Ele fala a respeito das terras.
Você acredita que muita terra há para você se conquistar? Para você conquistar você mesmo, muita coisa há ainda para que você conquiste? Eu creio. Em todas as áreas: profissional, saúde, cura de enfermidades, família, financeira, mas também espiritual. Há muita terra para se conquistar. Era Josué, porém já idoso, entrado em dias, a forma mais bonita de se falar, meio velho. E disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias. Mas o final do verso vai dizer assim: e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Eu leio a Bíblia meio que fantasiando, alguns dizem, mas eu não creio que seja assim. Se a Bíblia está dizendo aqui que eu tenho muita terra para conquistar, eu creio. E eu vou correr atrás dela. Olha o que a Bíblia vai dizer: terras não conquistadas, regiões dos filisteus, toda Jesur, desde Sior, de fronte do Egito, Ecrom, para o norte, cananeus, filisteus, Gaza, Asdod, Asquelon, Gate, Ecrom, Aveus, terra dos cananeus, Meara, Afeca, limite dos amorreus, Gibleus, Líbano, Baal-Gade, Monte Hermon, meu Deus, Líbano, Misref-Fotmaim, Sidônios, meu Deus, tanta terra que tem ainda. Manassés também, a terra da tribo de Manassés, os Gaditas, Jordão, além do Jordão, Aroer, Arnon, meu Deus, Medeba, Dibon. Isso é tanta coisa que tem, que a Bíblia está dizendo que aquele povo tinha que conquistar. Será que você vai olhar e dizer que essa história é apenas de Israel? Ou você vai chamar para si e dizer: essa história também é minha, eu vou conquistar o meu casamento sim, eu vou conquistar a minha família, eu vou conquistar para Jesus os meus filhos, aqueles colegas do meu trabalho lá que estão errando, vacilando, fraquejando, eu vou conquistá-los para Jesus. Essa é a nossa missão, igreja. Essa missão não é só do pastor, não. Quando eu preparava essa mensagem, Deus mostrou para mim exatamente as terras que eu tenho que conquistar. Algumas delas eu disse: essa eu não consigo. Pai, misericórdia, mas essa eu não consigo. Essa eu não sei nem como. Não, essa aí é muito para mim. Mas Ele me mostrou. Me mostrou em sonhos, me mostrou em intuição, me mostrou em palavras através de pessoas que nem conhecem a minha vida, me mostrou até em frases de WhatsApp que recebi de irmãos, que disseram: eu estou orando por você porque eu sonhei com você. Alguém já viveu isso? Pois é, Deus mandou eu vir aqui nessa noite para cumprir aquilo que o povo de Israel fez: clamar ao Senhor por vitória, prosperidade na tua vida, cura, restauração de casamentos, relacionamentos quebrados, já rescindidos, já separados. Mas eu creio num Deus de milagres, e que muda as nossas histórias, as nossas vidas, que muda o nosso futuro, que muda o futuro da nossa próxima geração, através de uma decisão que estamos tomando aqui nesta noite. Você não está sozinho não, eu estou tomando essa decisão. Há alguém mais comigo que nessa noite toma uma decisão, nesta noite, de entender e voltar a ter fé e esperança. Levanta a sua mão, amém. Fique de pé você. Você que entendeu que o Senhor tem projeto para a tua vida e parecia estar meio parado, levante-se e peça a Ele. Converse com o Pai nesse momento. Eu quero orar sobre a sua vida e passar para o nosso pastor Renê. Há mais alguém que nessa noite quer orar pela sua casa, pela sua família? Há alguém aqui que achava que o ministério, que os dons, que os talentos, olha que coisa linda nós vimos aqui, um coral. Meu Deus, como isso é lindo, tanto cuidado, tanta beleza, uma beca preparada, um semblante, tem a máscara, mas os olhos brilhando de prazer, de louvar ao Senhor. Que coisa linda, igreja! Que isso tome essa igreja de exemplo,
Que esse altar fique pequeno, que esta igreja fique pequena, que tenhamos que ter 2, 3, 4 cultos no domingo, porque esta nação aqui precisa, essa comunidade precisa, e Deus vai usar você. Pastor, eu tenho medo. Eu também senti medo quando vim para cá, tinha um carro na frente, meio embriagado, o cara parou, bateu em um, abriu a porta bateu no outro, o que saiu do carro, brigava, eu não sabia se dava ré, tinha carro atrás. Eu falei, eu tenho medo, mas eu vou chegar lá porque vai ser bênção em nome de Jesus e nada vai me fazer parar. E tem horas que a gente tem que tomar uma decisão dessa com Deus. Me leva, Pai, faz a tua vontade, os teus anjos estão aqui, eu posso sentir. O Teu Espírito Santo está a nos tocar. E agora eu quero orar, Deus. Tua palavra foi pregada, Deus. Certo da minha limitação, mas com a certeza de que o Senhor aqui está a falar. Não sou mais eu, mas o Senhor. Eu creio nesse Deus. E como igreja entregamos as nossas lutas, ó Pai, os nossos medos, as nossas fraquezas, as falhas que nos rondam, que nos perseguem da carne. Mas entendemos, ó Pai, que quando há arrependimento, o Senhor entra com providência, com milagre, com mudança. E o Senhor está a nos dizer essa noite que muito há ainda o que fazer. Muito há o que se fazer, ainda há, muito há o que conquistar, igreja. Vamos caminhar, vamos lutar, vamos perseverar. E por que não dizer, vamos liderar a nossa casa, vamos liderar o nosso bairro, vamos liderar lá no nosso trabalho. E quando eu falo liderar, é amar, é falar de Jesus, é ser exemplo, igreja. Vamos continuar, vamos levantar a cabeça, não vamos parar. Como lido nessa palavra, muitas terras há para se conquistar. Apenas por conquistar, não, porque queremos dividi-las com um povo. Mas um recado, seja generoso de coração, faça a sua parte, seja fiel, porque muitas são as necessidades desse povo, e aonde eles batem é na igreja de Jesus Cristo. E que essa casa nunca esteja fechada, nunca haja ausência de recurso, nunca haja falta de cestas, de mantimentos, de alimentos. Mas para isso o povo precisa ser generoso, Deus, que sejamos generosos com a tua casa, com o irmão necessitado. É assim que oramos, ó Deus. E da mesma forma que o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente, eu encerro essa oração entendendo que o Senhor é conosco. O Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, mulher de Deus e fiel. O Senhor é contigo, pastor Renê. O Senhor é contigo, meu irmão, não desista, não pare. Que eu creio que Ele está conosco. Gideão aqui recebeu uma visão especial, através de uma visita, Pai. Eu creio que o Senhor possa nos visitar nesta madrugada, em sonhos, possa nos acordar e nos confirmar aquilo que o Senhor está a falar. A missão de Gideão era uma missão difícil de realizar para um único homem, mas Deus deu a ele sabedoria e força. É o que nós queremos te pedir, ó Pai. Nos ajuda. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. E nos ajuda a viver uma nova vida em Cristo Jesus. E quem crê, diga aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor. Diga amém e amém.